A série Constituições Brasileiras traz tudo sobre as nossas constituições. Hoje nós vamos ver a última Constituição, que é a Constituição de 1988. A Constituição mais importante dentre todas, porque é atual, é a que está vigente no momento. Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, aperta o botão inscrever-se aqui embaixo, é gratuito, não paga nada. Então, e ativa o sininho também para receber notificações sempre que tiverem vídeos novos. E vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. A Constituição Federal de 1988 é a nossa atual Constituição, que ficou marcada pelo início do processo de redemocratização do país após um longo período de ditadura militar. O país acabava de passar por um longo período de ditadura militar de 64 até 85. E até por isso que essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, porque ela retornava e ampliava os direitos que foram renegados ou restritos durante o regime militar anterior. O discurso do então deputado Ulisses Guimarães repercutiu bastante na época e simbolizou o que representava a nova Constituição. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade com uma mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Muda para vencer, muda Brasil. Mas vamos ao contexto de como ela foi formada. Se você está acompanhando toda a nossa série de constituições, você já viu que eu falei sobre a emenda constitucional ou a Constituição de 1969 e como ela endureceu o regime militar e afastou quase todos os direitos que o povo possuía. Se você não assistiu esse vídeo, corre lá na playlist, em playlists que tem a playlist Constituições Brasileiras e vai lá e assiste. No ano de 1980 foi aprovada a emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas para governador. Isso desagradava, pessoal, grupos mais conservadores. A opinião pública, juntamente com a população, não mediram esforços para que a abertura política fosse realizada. Inclusive, pessoal, com o movimento, bem conhecido das diretas já, em 1984, para que as eleições de 1985 ocorressem democraticamente. Aliás, você nasceu durante a ditadura ou você nasceu depois? Eu nasci em 1983, ou seja, ainda durante a ditadura, que foi de 64 até 85. Comenta se você nasceu durante a ditadura e coloca o ano que você nasceu, que eu quero saber. Os próprios militares, pessoal, eles tinham noção do cenário que se instalava no inío dos anos 80. O governo optou por promover a abertura política. A Assembleia Nacional Constituinte, de 1988. Com o passar do tempo, pessoal, a repressão policial aos poucos vai diminuindo. Os atos institucionais foram suspensos. O movimento estudantil ele acabou se reorganizando. O sistema eleitoral ele foi democratizado. A imprensa se libertou da censura, finalmente. Os exilados e presos políticos foram anistiados, perdoados, e permitiu-se a formação de novos partidos políticos. Nesse cenário, em 1985, Tancredo Neves vence a primeira eleição após o processo de redemocratização. Porém, pessoal, devido a problemas de saúde, ele não tomou posse. O seu vice-presidente, José Sarney, que acabou assumindo. Ocorreram eleições para governadores, ocorreram eleições para senadores e deputados em 1986 para completar a renovação política. Os 559 eleitos formaram a Assembleia Constituinte para que a nova Constituição fosse feita, a Constituição de 88. Pouquíssimas coisas, pessoal, se aproveitaram da Constituição anterior. Então, os trabalhos da casa, começaram praticamente do zero, Até porque a gente vinha aí de um regime militar, tem que lembrar disso. A elaboração da Constituição de 88 demorou aproximadamente 20 meses, entre 87 até 88. A Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, mês do meu aniversário. Aliás, 10 dias depois, em 15 de outubro de 88, eu fiz 5 anos de idade. Eu morava, aliás, no interior de São Paulo, em Embu das Artes. Beijo para Embu das Artes. E meus pais fizeram uma grande festa lá em casa, onde a gente morava, para comemorar, aliás, a minha saúde, Porque eu tive muitos problemas graves de saúde quando eu era criança, Eu tive um problema no rim, eu tinha uma alergia bem forte à lactose. Enfim, então foi uma festa aí de 5 anos de idade, porque eu estaria aí curada, no ano da Constituição. Agora eu vou falar para vocês um pouco das críticas positivas e das críticas negativas em
em torno da Constituição de 88. Eu vou começar pelas críticas negativas, que sinceramente possuem aí um peso muito pequeno em relação aos ganhos da nossa nova Constituição, né? Ela recebeu algumas críticas pela sua extensa elaboração, né? Um número infinito, né, de artigos que, de certa forma, deixavam aí algumas brechas, como qualquer lei, tá, né, pessoal? Outra crítica que merece atenção é a ausência de temas que eram importantes para o Brasil na época, e, na verdade, são até hoje, né? Um desses temas é a reforma agrária, que não foi inserida no texto constitucional, e nem havia nenhum critério objetivo para que isso pudesse, né, acontecer. Outra crítica que fazem é que a Constituição de 88 ela não traz expressamente nenhum dever aos cidadãos, apenas responsabilidade do Estado. Isso, a longo prazo, se tornaria um problema. Mas, para uma abertura, né, democrática e depois de mais de 20 anos, né, de repressão, eu entendo como natural a lista dos direitos previstos. Talvez, pessoal, a característica mais marcante dessa Constituição, né, da Constituição de 88, seja a possibilidade de ampla participação do povo no processo de construção do país. E as garantias também e liberdades, né, asseguradas pela Constituição, então foram muito importantes, buscou-se amparar o cidadão das mais variadas maneiras e nos mais variados campos sociais. Toda essa extensão da Constituição se fazia necessário para que o processo de redemocratização se tornasse completo. A nossa Constituição ela possui 250 artigos que se dividem em 9 títulos. Cada título traz artigos referentes a determinado assunto. Os títulos se estruturam da seguinte maneira. O título 1, ele trata dos princípios fundamentais. O título 2, dos direitos e garantias fundamentais. O título 3 fala da organização do Estado. O título 4, ele trata da organização dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. O título 5 fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então vai falar ali do Ministério Público, de vários temas. O título 6 trata da tributação e orçamento. O título 7 trata da ordem econômica e financeira. Já o título 8 trata da ordem social. O título 9 trata das disposições constitucionais gerais, né? A gente tem aí a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário como um símbolo da República, não apenas na teoria, né, pessoal? Cada um possui aí a sua função típica, podendo, é claro, exercer outras de forma atípica ou secundária. Além disso, um poder possui o poder-dever, né, de fiscalizar o outro poder, para que não ocorra aí excessos. Nosso regime presidencialista ele foi escolhido e ratificado, né, e confirmado em 1993 após uma consulta popular. Inclusive, nós temos vídeos aqui no canal sobre plebiscito e também referendo, tá lá na playlist constitucional, dá uma conferida lá. O voto popular, pessoal, é a marca dessa Constituição. As eleições em todos os âmbitos administrativos constam a participação popular. Vamos agora ver as características da nossa Constituição cidadã. Ocorreram profundas mudanças com o objetivo de alterar as relações políticas, econômicas e sociais, como o direito ao voto dos analfabetos e dos jovens de 16 e 17 anos, que é opcional, tá, pessoal? Não é obrigatório. Além disso, inseriu novos direitos trabalhistas, regulando-os aí constitucionalmente, o que fortalece, né, ainda mais esses direitos. Os fundamentos da República são a soberania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Este, pessoal, é logo de cara o primeiro artigo da Constituição. Ele não foi inserido assim à toa, tá? Ele já indica qual seria o norte, né, a direção da nossa nova Constituição. Isso quer dizer que quais valores, né, seriam firmados por essa Constituição. Houve a instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, direito de greve, liberdade sindical, aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses, licença paternidade de 5 dias, o que eu ainda acho muito pouco, eu acho um absurdo, né? Mas vamos lá. Tivemos também a criação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, que não existe mais, criação do mandado de injunção, que é usado quando ocorre ausência de leis para regular determinado
direito. E aí também tivemos aí a criação do mandado de segurança coletivo e restabelecimento do habeas corpus também, né, que foi tirado. Foi também criado o habeas data, que garante o direito de informações relativas à pessoa do interessado, mantidas em registros de entidades governamentais, né, no governo ali, ou banco de dados, é claro, particulares que têm um caráter público, como a SPC ou a Serasa. Houve também a definição de orçamentos para cada área, por exemplo, orçamento para a área da saúde, orçamento para a área da educação e para cada ente, né, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O campo social ele teve destaque e atenção aí principalmente pela previdência social e pela criação da saúde, né, criação do Sistema Único de Saúde. Outras inserções foram no campo tributário e orçamentário também. Então a gente teve aí a reforma no sistema tributário e também na repartição de receitas tributárias federais, com o propósito aí de fortalecer os estados e os municípios. Grande parte das receitas ficam com os estados e os municípios. Tivemos reformas na ordem econômica e social, com a instituição de política agrícola e fundiária e regras para o sistema financeiro nacional. Nós tivemos aí também novas leis de proteção ao meio ambiente, muito importantes, fim da censura em rádios e TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, afinal de contas agora a gente estava numa democracia, né? Estamos. Até mesmo os militares, eles obtiveram ganhos e proteções com a nova Constituição. Os ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foram mantidos, tá? E a dupla função dos militares também foi mantida. Os militares, eles poderiam acumular funções, desde que permitidas em lei, tá? Além disso, a Constituição nacionalizou os recursos minerais do país, jazidas, minas e o potencial de energia hidráulica passaram à posse da União, que só poderia autorizar a pesquisa e exploração para empresas brasileiras de capital nacional. Houve aí um amplo reconhecimento também dos direitos das minorias, das mulheres, dos indígenas, da população preta e parda e outros segmentos minoritários. No apanhado geral, pessoal, essas são as características da Constituição de 1988, ao menos as principais delas. Essas características, elas demonstram a amplitude que essa Constituição de 88 buscou. Agora vamos ver, por fim, quais foram as consequências que essa Constituição ela nos deixou. A consequência principal, pessoal, dentre todas as características que nós citamos aqui dessa Constituição, é claro que é a consolidação de um Estado democrático de direito, né? Que dentre as suas imperfeições mostra que os benefícios da Constituição de 88 elas foram bem superiores, é claro, às suas críticas negativas. Aliás, todo mundo critica sempre tudo, né? O que não quer dizer, é claro, que correções não devem ser feitas. Talvez o maior problema seja a forma que alguns aspectos subjetivos e abertos da Constituição possam ser usados aí dentro do sistema político vigente. Isso quer dizer que o Judiciário ou até mesmo o Congresso Nacional podem modificar ou interpretar a Constituição, cada um à sua maneira, sem um consenso. Quer ver um exemplo? Até meados de 2011, a nossa Constituição ela possuía 3 enquadramentos de conceitos de família: a decorrente do casamento, a família formada com a união estável entre homem e mulher e a entidade familiar monoparental, que acontece, né, quando acontece de apenas um dos cônjuges ficar com os filhos. Na época, os ministros eles concluíram que a união homoafetiva ela deveria ser considerada a 4ª forma de família, com todos os seus efeitos jurídicos. Veja que aqui, pessoal, caberia ao Congresso Nacional realizar essa transformação, afinal era uma interpretação lógica da nossa Constituição, mesmo que a literalidade, né, do texto não fizesse menção que não poderia, claro, acontecer, era esses cidadãos não terem aí seus direitos renegados, não terem os seus direitos. O Congresso ele se manteve inerte quanto à modificação do texto constitucional, né, na época. Então, coube ao Supremo Tribunal Federal fazer esse papel. O que de fato ocorreu é que o Congresso Nacional ele possuía na época uma visão mais conservadora sobre esse tema, já o Supremo, acertadamente, possuía uma visão mais
progressista. A Constituição, pessoal, ela não deve ser estática, né, sem mudanças, porque o direito e os valores, eles se modificam com o tempo. Então ela não pode ficar parada, tem que mudar sim, mas também não deve ocorrer mudanças constitucionais o tempo inteiro, porque fragiliza a segurança jurídica constitucional. É preciso uma análise aí técnica e equilibrada sobre cada mudança ou interpretação constitucional. Ainda assim, essa Constituição de 88 representa um marco na história do Brasil, uma vez que foi construída aí sobre os princípios de direitos humanos, né, e a partir dos quais se definem as responsabilidades do Estado. É considerada a Constituição mais democrática da história do Brasil, porque teve a participação do povo através de sindicatos, de entidades religiosas e outros segmentos sociais. Chegamos ao fim da nossa série, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, porque ajuda muito esse conteúdo chegar a mais pessoas e o nosso canal continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.